Não, tem gestantes. Tem Tá as ótimo, gestantes, tá? Tem os tá alunos do ótimo. curso e as gestantes. Maravilha. Tá, então, boa noite a todos. Hoje a gente vai ter aula com a Bruna, né? Ali vocês já podem ver na fotinho dela embaixo, tá o Instagram dela, @3cuidados, que trabalha com consultora de amamentação. Então, quem estava aqui antes já ouviu que ela está abrindo esse espaço, onde ela vai fazer os atendimentos presenciais, e claro que nessa parte de consultoria de amamentação, muito do trabalho às vezes acaba sendo domiciliar, né? Mas é interessantíssimo a gente saber que existe o espaço. Então, te agradeço demais, Bruna, pela participação. Para nós sempre é bem importante, né, essa aula, e é de fundamental construção de conhecimento para as futuras mamães ou para quem já é mamãe aqui e recém ganhou nenê, por conta de ser um período, né, do processo todo tão cheio de dificuldades. Tem uma romantização, mas a gente sabe que não é simples, mas é importante a gente, né, a mulher, seguir e ouvir especialistas para que todo o processo ocorra de uma forma tranquila. Às vezes a gente fala, né, até engrenar a coisa, às vezes demora um pouquinho, mas vai, É, tá? Então eu vou passar a palavra para ti e mais uma vez muito obrigada. eu que agradeço, Janine. É sempre gostoso voltar, né? Num espaço tão acolhedor e você tá me chamando para falar de algo que aqui eu ficaria a noite inteira falando, né? Sim. Como a Janine me apresentou, eu sou Bruna, eu sou enfermeira neonatologista de formação e também sou consultora internacional em lactação. Eu tenho a empresa Três Cuidados, que atua aqui no Rio de Janeiro, de forma presencial e de forma online para qualquer lugar do país ou do mundo. E a Três Cuidados vai fazer 3 anos, mas eu, Bruna, trabalho com amamentação desde 2010. Desculpa, 2013. Então, tem 10 anos aí na amamentação e cada vez mais que eu estudo, mais eu quero estudar, porque a sensação é que sempre está faltando alguma coisa, né? Porque a amamentação é algo que, infelizmente, por uma questão capitalista, né, não teve tanto investimento em pesquisas, e hoje, quando a gente vem com uma campanha de apoio à amamentação, a gente começa a pesquisar mais, a gente começa a ter mais incentivo de vários locais, né? E o SUS ele é fundamental nesse trabalho, né? A gente tem a rede de banco de leite, a gente tem os ambulatórios, a gente tem as clínicas da família, a gente tem os postos de saúde. Então, a gente tem diversos espaços para a gente poder buscar esse tipo de informação, de suporte, além do particular, tá? Eu vou eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, mas eu sempre falo que na verdade é uma conversa, tá? Não é, eu não gosto de chamar de aula não, que eu acho que fica muito sério, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que você vai precisar de ferramentas, de conhecimento para entender o que vai acontecer com o seu corpo e o que vai acontecer com o seu bebê quando ele chegar, tá? É, é importante você pensar o que você espera da sua história de amamentação, como que você imagina que vai ser a sua experiência, como que você vai decidir. É importante as decisões sempre serem pautadas em informação, tá? É importante a gente não ficar buscando, às vezes, Instagram, porque o colega disse, ou a vizinha, ou a prima teve um bebê. Essas informações, elas podem, inclusive, atrapalhar o processo de amamentação de vocês, né? E aí a gente vai falar sobre rede de apoio, né? Parece que é algo assim que não tem nada a ver com a amamentação, mas tem tudo a ver. Por quê?
porque é com a rede de apoio que você vai planejar, principalmente seus primeiros 15, 20 dias do pós-parto, né? Ah, Bruna, mas quem é que pode ser minha rede de apoio? Eu não tenho família, eu não tenho família que mora aqui perto, eu só tenho uma comadre, a minha vizinha, um amigo do trabalho. Essas pessoas, elas são a sua rede de apoio. Mas é importante, nesse planejamento, agora na gestação, você também pensar como organizar com a rede de apoio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela não quer ser invasiva, e aí ela pensa, não, se fulana precisar de mim, ela vai me procurar. E, consequentemente, você, como puérpera, vai pensar assim: não, ela vai se oferecer para me ajudar. E aí as informações ficam truncadas, e aí, infelizmente, nem você recebe ajuda e nem a pessoa pode oferecer ajuda, porque ela está com esse desencontro de informação. Então, é muito importante esse planejamento, por quê? Justamente para não acontecer como está aí nessa figurinha, para parecer que explodiu uma bomba dentro de casa, que está desesperador, as coisas estão caóticas, né? Para vocês não perderem um pouco do controle, né? Porque controlar a gente nunca consegue controlar, porque o puerpério já é um momento de várias particularidades, né? E não só a rede de apoio, mas ir se planejando para a chegada do bebê. Como que está acontecendo o planejamento para a chegada do bebê? Como seria esse planejamento? Além da rede de apoio, é importante você pensar como que você vai se alimentar, você e seu parceiro vão se alimentar nesses 15, 20 dias, né? Tem algo que a gente sempre sugere que é o chá de marmita, né? Ou então você pede para alguém que saiba cozinhar, que você goste da comida da pessoa, pede para ela fazer algumas marmitas para você, congela, deixa tudo ali no congelador, porque aí depois é só tirar, botar no forno, ou então botar no micro-ondas. Você não precisa ter a carga mental, a preocupação de ter que preparar a comida, ou a pessoa que está ali, seu marido, seu companheiro, sua companheira, estão ali do seu lado para te dar o suporte. Então, é importante você já ter isso planejado. Tentar adiantar as compras de mês das coisas não perecíveis, né? Fazer uma compra de mês que vocês não precisem ficar indo ao mercado e também ver com a rede de apoio de vocês quem vai comprar as coisas frescas, frutas, legumes, verduras, tá bom? E façam uma escala desse planejamento. Coloca na geladeira, faz um papel, escreve, coloca o nome de cada pessoa com cada cor, e aí coloca um papel para cada pessoa para todo esse planejamento dar certo, né? Por quê? Porque isso vai facilitar o seu processo de amamentação. Eles são facilitadores. Por quê? Porque a rede de apoio, ela vai tirar essa carga mental de diversas coisas para você ter que se preocupar, né? Respeitar o seu tempo e o tempo do bebê. É muito importante vocês sempre tentarem lembrar que do mesmo jeito que vocês estão aprendendo a amamentar, o bebê está aprendendo a mamar, né? Muitas pessoas, elas têm o costume de falar assim, não, se eu botar o dedo na boca do bebê, ele está mamando, ele suga, ele sabe sugar. O sugar todo bebê que nasce a termo, que tem o neurológico normal, vai sugar, porque é um reflexo, é um reflexo de sobrevivência. Mas mamar no peito é um processo de aprendizado de vocês dois. Do mesmo jeito que você vai aprender a amamentar, ele vai aprender a mamar, tá? E muito importante vocês saberem pedir ajuda. A ajuda, ela é fundamental. Por quê? Porque você percebeu que alguma coisa está estranha, alguma coisa assim está errada, você está com dor, você está com dificuldade, já busca ajuda. Isso é muito importante, para não virar uma bola de neve, ou seja, um problema vai puxando o outro, né? E aí, o chá de marmita vocês podem combinar com a sua mãe, com a sua madrinha. Tem algumas pessoas que têm a avó, a vizinha, ou então uma colega às vezes trabalha com quentinha e a comida é gostosa. Junta todo mundo um dia, ou então se planejem para cozinhar várias coisas que você gosta, coisas afetivas, né? Porque isso traz um quentinho no coração, né? Para você poder fazer esse planejamento das marmitas para você poder comer, tá? E aí agora a gente vai falar
efetivamente de como acontece a produção de leite. Por que que é importante vocês terem isso em mente? Para poder entender como que tudo vai acontecer. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Por exemplo, aqui nessa figura, a gente tem esse tecido rosinha aqui. Isso aqui é uma foto de uma mama por dentro, tá? Esse tecido rosinha aqui é o tecido glandular, que é o tecido responsável pela produção de leite. Esse amarelo é a gordura que dá o formato da mama, né? E esses canudinhos brancos são os ductos lactíferos que vão levar o seu leite lá do tecido até o mamilo, até o bico do peito, né? E como que o seu corpo ele vai se comportar, né? A partir do momento que tem a saída da placenta, o seu corpo ele vai entender que tem um bebê ali que precisa se alimentar, né? E a partir daí o seu corpo vai precisar de estímulo para começar a produzir leite. Qual seria o estímulo? O bebê sugando, o bebê mamando. E aí, com esse estímulo, o seu corpo ele vai produzir dois principais hormônios para a sua produção de leite, que é a prolactina, que é responsável diretamente pela produção do leite, e a ocitocina, que é responsável pela ejeção. O que que é ejeção? É expulsão, contração. Do mesmo jeito que vocês precisam da ocitocina para o seu útero contrair, para o bebê nascer, a ocitocina também ela vai trabalhar diretamente nesse tecido para expulsar o leite, para esse leite sair, tá? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falem, tá? Fiquem à vontade se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, botar aqui no chat. Então, gente, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que o peito, ele não é estoque, tá? Ele nunca foi estoque. O peito, ele é uma fábrica, ou seja, ele é demanda dependente. Então, quanto mais o bebê mama, mais o seu corpo vai entender que tem que produzir leite. E o 80% do seu leite ele é produzido durante essa mamada. Então, a sensação, às vezes, que vocês vão ter do peito um pouco pesado, quando está chegando ali perto da hora da mamada, aquilo ali é só 20% da condição que o seu peito tem de produzir, né? E aí, consequentemente, a gente precisa de uma sucção efetiva, ou seja, esse bebê conseguindo mamar e retirar leite desse peito. E se esse peito ele não é estimulado de forma correta, tem uma proteína dentro do leite chamada fio. Essa proteína, ela tá ali naquele leite. Se esse leite fica parado, tá cheio de fio ali, né? Quando o bebê mama, fio vai embora e aí o seu corpo produz mais leite, produz mais fio. Quando o seu leite fica parado ali no peito, o que que é o peito parado? Você, em vez de oferecer as duas mamas na mesma mamada, você oferece só uma. Ou então você faz um intervalo muito longo de uma mamada, por exemplo, o bebê vai levar aí 6 horas para mamar aquela mama de novo. E aí, o que que o fio vai fazer? O fio vai mandar informação para a sua cabeça, para o seu cérebro, e vai falar assim: olha só. Aqui não tem bebê mamando. Então, a gente tem que baixar a produção, porque senão não vai dar conta. E aí, o seu leite ele não vai secar. O seu leite, ele, na verdade, ele vai começar a diminuir a produção. Por quê? Porque seu corpo está entendendo que não está precisando produzir. Então, quando esse bebê está mamando, vai produzir leite. O bebê não está mamando, ele não vai produzir leite. Então, o seu corpo, nesses primeiros 30 dias de vida do bebê, é muito importante a gente ter uma mamada eficaz, é muito importante a gente ter intervalos curtos entre as mamadas, é muito importante a gente não deixar essa mama muito pesada, muito cheia, justamente para que a sua produção ela não seja regulada para menos, tá? E aí, aqui eu sempre falo que é a paleta de cores do leite, né? A gente começa com o maravilhoso colostro, né?
o colostro é o primeiro leite. Algumas pessoas ali no terceiro trimestre já sentem cair uma gotinha no sutiã ou ficar uma casquinha de leite ali na ponta do bico do peito. Não é para ficar espremendo. Não faz diferença em relação à qualidade da sua produção de leite ter ou não colostro enquanto você ainda está gestante, tá? Por quê? Eu quero que todo mundo que está assistindo aqui pegue aqui a pontinha do dedão de vocês, essa parte aqui, tá? Essa pontinha aqui do dedão é o tamanho, mais ou menos, do estômago desse bebê que nasceu, ou seja, 5, 7 ml. Então, se a gente tem um bebê que tem um estômago que só comporta 5, 7 ml, dependendo do peso dele, para que eu preciso do corpo produzindo litros de leite? Então, o seu corpo ele entende que ele não precisa produzir uma quantidade muito alta de colostro. Mas, erroneamente, algumas pessoas acham que o colostro ele é fraco, que ele é ralo, né? É aguado, é um leite aguado e que ele não vai sustentar o bebê. E isso aí é mentira. Isso, na verdade, prejudica, né, muito em relação à amamentação. Por quê? Porque o colostro ele vai acompanhar todos os benefícios do colostro, vai acompanhar esse bebê para o resto da vida dele. Literalmente para o resto da vida dele. O colostro ele é a primeira vacina desse bebê, ou seja, todos os anticorpos que você tem no teu corpo, todas aquelas, tudo que você tiver de produção, de proteção no seu corpo, vai passar através do colostro para o seu bebê. Segunda coisa, o colostro, ele é muito viscoso, né? Ele é melado, ele é bem parecido com a consistência de leite condensado, né? Então, esse colostro, o que ele vai fazendo? Ele vai passando ali pela boca do bebê, passa pelo esôfago, passa pelo estômago, pelo intestino, e ele vai formando uma capa protetora, né? Uma proteção ali, uma blindagem no corpo desse bebê contra micro-organismos indesejados, né? Principalmente viroses, né? Bebê coloca muito a mão na boca, dependendo da idade, coloca muito apetrechos na boca. Então, o colostro ele vai fazer essa blindagem ali no corpo do bebê, né? E o terceiro, e muito importante também, o colostro ele é um laxante natural, ou seja, esse intestino do bebê, ele ali dentro do útero, ele não está funcionando, ele está ali, ó, quietinho, adormecido. E aí, conforme o bebê ele vai mamando o colostro vai fazer com que esse intestino comece a funcionar, para ele poder liberar o primeiro cocô, que é o mecônio. Tenho certeza absoluta que todo mundo vai lembrar o que é o mecônio, porque é um cocô preto igual a piche, e ele gruda, gente. Parece que quanto mais você limpa, o negócio vai multiplicando, e você gasta algodão, gasta fralda, e o negócio ali tá tudo grudado, aquela confusão, tá? Então, seu bebê nasceu, né? Sua produção de colostro ela não vai ser alta, porque é um bebê de estômago pequeno. E também é um bebê que vai se comportar de acordo com o que ele tem ali de ferramentas. Ele tem um estômago pequeno, então ele não precisa ficar acordado muito tempo para comer. Ele nasce com uma reserva calórica. Eu sempre brinco que o bebê nasce com a bateria de um Motorola ou de um Samsung, né? Lá em cima e descarrega pouco, muito pouco. Tem que ser carregado poucas vezes, ou seja, ele tem que ser alimentado poucas vezes. E aí, esse bebê, ele vai usar essa reserva calórica justamente para gastar aí nesses 2, 3 primeiros dias de vida. Então, quando seu bebê nascer, ele vai lá para o contato pele a pele para uma hora que é chamada de hora dourada, né? A hora dourada, ela não é sobre o bebê mamar. Na verdade, é sobre você se conectar com o seu bebê, você ter o contato com o seu bebê para o seu corpo entender também que esse bebê agora não está mais no útero. Pode ser que esse bebê mame, pode ser que esse bebê não mame e tá tudo bem. E aí, nesse período, o bebê ele vai entrar, logo depois de umas 2 horas, ele vai entrar num período chamado período de hibernação. E esse período ele vai durar aí mais ou menos umas 4 horas. Isso
Pode acontecer com você também, você pode estar cansada, deu aquela relaxada depois do parto, deu tudo certo, vocês dois vão querer dormir, né? E aí, mais ou menos depois desse período, o seu bebê ele vai despertar, né? E ai, meu Deus. O bebê ele vai despertar, ele vai solicitar para mamar. Pode ser que ele faça um xixi, pode ser que ele faça um cocô, tá? É, E aí, ele vai mamar um pouquinho e vai dormir de novo. Nessa hora, você já está ali no WhatsApp com as amigas falando assim: olha, ganhei na Mega Sena, o menino aqui só acorda para mamar e dorme. Esse comportamento ele vai permanecer pelos primeiros 2 dias de vida, mais ou menos. Terceiro dia de vida é normalmente o dia que vocês ganham alta da maternidade, né? E aí vocês vão para casa. E eu chamo carinhosamente essa primeira noite em casa de noite do Gremlin, né? Por que noite do Gremlin? Lembra que a gente tinha um estômago pequenininho? Olha o que que acontece. Por que que esse bebê ele vai se comportar como um gremlin raivoso? Porque pela primeira vez na vida dele, ele tem uma bateria de iPhone, que não dá, tem que ficar carregando toda hora. Sem contar que ele nunca teve sensação de fome, né? Aquela sensação de um buraco no estômago, de sentir fome, ele nunca teve essa sensação. Então é muito frustrante para ele, é muito estressante. Então esse bebê ele vai ficar muito irritado, ele vai ficar muito choroso, ele vai querer ficar quase que 24 horas no colo, ele vai querer ficar demandando muito do peito, vai ficar mamando muito. E, consequentemente, esse período ele vai ali acompanhar para um período chamado apojadura, que é a descida do leite, tá? A descida do leite é quando o seu corpo está se preparando para fazer a transição do colostro para o leite maduro, né? Então, o leite de transição aí da apojadura seria mais ou menos esse saquinho aqui do meio. E vai chegar até o saquinho ali da direita, da pontinha, lá por volta de 10 dias de vida do seu bebê, né? Então, ele vai fazer uma transição para o leite maduro. E aí, na apojadura, é um período que também é estressante para você. Por isso que aí vai ficar mais estressante por causa do gremlin lá morrendo de fome. E você acha que o bebê está passando fome. Na verdade, não. Ele está se alimentando, mas só que ele continua tendo a sensação de fome, que é uma sensação muito nova para ele. Ele desconhece essa sensação. Então, para ele é difícil também lidar com esse tipo de frustração, de irritação, né? Lembrar que existem diversos tipos de mama, tá? Todas as mamas podem produzir leite, tá? Mas, infelizmente, nem todas produzem o volume necessário para o bebê se alimentar. Por isso que é muito importante vocês perceberem quantidade de xixi, quantidade de cocô do seu bebê, se ele está com saliva, qualquer coisa de diferente, buscar atendimento, de consultora de amamentação, do ambulatório de amamentação, do banco de leite. Isso é muito importante. Existe sim baixa produção de leite porque o peito ele não tem condições de produzir, né? Ah, Bruna, mas só que como que isso acontece? Tem diversas coisas, tá? Diversas coisas que podem fazer com que o seu corpo não produza leite necessário, né? Então, aí, gravidinhas que têm diabetes, né? Ou já tinham, ou têm agora na gestação, que tem diabetes, problema na tireoide, tá? Então, quando a gente mexe com hormônio, a gente mexe também com produção de leite, então tem risco para baixa produção de leite, então tem que acompanhar, tá? Não pode deixar as coisas irem arrastando. O ideal é ter um acompanhamento bem de perto, né? Quem é hipertensa e faz uso de diurético é muito importante. E metildopa, por incrível que pareça, a metildopa é um medicamento que não é amigo da amamentação. Não porque ele é contraindicado para o bebê, mas ele pode atrapalhar a produção de leite. Então, é importante conversar com o seu médico logo depois que seu bebê nasce para ver se há possibilidade da troca desse medicamento para um outro
hipertensivo. Nunca suspender medicação por conta própria, tá? Mulheres que já colocaram prótese, Bruna, mas só que só colocou a prótese e não mexeu em nada na mama. Depende. Essa mama, ela pode ter uma característica particular de um subdesenvolvimento daquelas glândulas. Aquelas glândulas lá que a gente viu, o tecido glandular, aquele tecido rosinha, né? Tem uma anatomia bem característica de quando essas glândulas elas não se desenvolvem. Então, a colocação do silicone pode mascarar isso, né? Redução de mama, a gente pode ter lesão desse tecido glandular e retirada dele também, e lesão dos ductos lactíferos, desses ductos que vão levar até o mamilo. Então, é importante também acompanhar, né? Consequentemente, todos os tipos de mamilo, eles têm condição de amamentar, tá? Não existe essa história de que só o bico comprido vai amamentar e bico invertido, bico plano não vai amamentar. Isso aí é história. Qual é a diferença de um para o outro? O bico comprido ou normal, né, como essa foto, eles tendem a facilitar o direcionamento da pega, tá? Porque ele estimula mais o céu da boca do bebê. Mas não quer dizer que esse bebê não vai conseguir mamar bem se tiver um bico plano ou um bico invertido, tá? E aí a gente já falou como é esse bebê, como vão acontecer, né, esses períodos desse bebê. O estômago vai começar lá no primeiro dia com 5, 7 ml, lá para o terceiro dia já vai estar cabendo quase 30, lá para o sétimo dia de vida, ele tem um outro aumento, né, do estômago, eu chamo carinhosamente de Gremlin 2.0, né, que é a versão extra. E com um mês ele tem outra dilatação do estômago. Então, esses, na verdade, eles são os famosos saltos de crescimento, né? O bebê, ele passa por um período de aumento da capacidade gástrica e da demanda calórica dele, né? E aí esse bebê, ele fica irritado porque ele estava acostumado com uma determinada situação e agora ele está tendo que dar conta de outras coisas, tá? E aí, a gente vai entender aqui dois conceitos muito importantes. O que é a apojadura, que é a descida do leite, e o que é o engurgitamento. O engurgitamento é o famoso empedramento, tá? A apojadura, a descida do leite, é fisiológico, ou seja, todas as mulheres passam pela apojadura no pós-parto, tá? Tem apojadura que é um pouco mais discreta e tem apojadura que vem assim, bombando. Mas todas as mulheres têm apojadura, todas elas vão produzir leite, tá? E aí, como que vai acontecer essa apojadura? Você vai sentir o seu peito mais pesado, né? Mais inchado, mais sensível, às vezes um pouco avermelhado, endurecido em alguns pontos, vocês vão sentir bolinhas no peito de vocês, né? Que vocês vão achar que são nódulos, mas na verdade é o seu tecido que está um pouquinho inchado, né? Porque a apojadura acontece um processo inflamatório, né? Para provocar o seu corpo a produzir leite, né? Então, esse processo inflamatório, ele faz esse tecido ficar mais inchado. E não necessariamente esse peito que está inchado, ele tem muito leite, tá? Então, não usem bomba, nada de ficar botando bomba no peito, tá? Nesse período de apojadura, porque lembra, quanto mais eu estimulo, mais eu vou produzir. Então, se eu já tenho um peito muito cheio, muito inchado, né? E eu fico ali estimulando e não sai nada, o seu peito vai produzir cada vez mais, o inchaço vai acontecer cada vez mais, né? E esse edema, esse inchaço, ele comprime os ductos também. Então, você está ali estimulando, está tudo comprimido aqui pelo edema, né? E você lá estimulando e o seu peito daqui a pouco tá pior ainda, né? O engurgitamento, gente, é um processo patológico, ou seja, não é normal acontecer. Ele é comum, ele acontece com a maior parte das mulheres, mas ele não é normal. O engurgitamento, o empedramento, ele acontece quando a gente deixa esse peito muito tempo sem ser estimulado também. Lembra lá do fio, daquela proteína do fio?
Então, esse peito muito cheio, esse leite parado, ele começa a levar um processo inflamatório patológico que pode evoluir para a famosa mastite, né? A mastite é um processo inflamatório patológico que acontece ali na mama, que ela pode ser acompanhada de infecção ou não. Essa mastite, quando ela pode evoluir para um abscesso mamário que precisa ser drenado, tá? Então, é importante vocês manterem as mamadas regulares, né? Não fazer intervalos curtos, não fazer intervalos longos, tentar fazer intervalos curtos de, no máximo, 3 horas, principalmente nesse primeiro mês, tá? Não é para ficar ali marcando no relógio, 3 em 3 horas. Não, gente, vocês não estão fazendo balanço de enfermagem em casa, tá? É importante pensar o seguinte, olha, já está chegando aí perto de 3 horas que o bebê não mamou, ele está dormindo ainda há muito tempo, estou sentindo o peito incomodar, então acorda o bebê, não deixe ele dormir tanto tempo nesse primeiro mês. Tenta oferecer o máximo possível essa mama para ele. E aí, grandes mitos, né, que a gente escuta sobre a amamentação é que a gente precisa preparar a mama. A nossa mama, ela se prepara ao longo de toda a nossa vida, ou seja, desde que nós éramos embriões, né, nós mulheres, as nossas mamas já estão sendo preparadas para amamentar. E o preparo final é, é quando acontece ali na gestação, tá? Com os hormônios da gestação. Então, a gente não precisa passar nada, não precisa passar pomada, não precisa passar bucha, toalha, fazer exercício, nada disso. A sua mama já está se preparando de forma natural, tá? Mamilo invertido e mamilo plano não vão amamentar, é outra fake news assim absurda, tá? E que o leite pode ser fraco. Não existe leite fraco. Quando a gente fala em bebê que não ganha peso, a gente está falando de quantidade de leite. Seja a quantidade de leite produzida no peito, seja a quantidade de leite que o bebê consegue tirar daquele peito. Então, a gente não está falando da qualidade. Não existe nenhuma pesquisa que conseguiu provar até hoje que existe algum tipo de leite materno fraco, tá? E outro mito é oferecer uma mama por mamada, lembrando sempre lá do nosso amiguinho Phil, que quanto mais eu oferecer o peito e eu deixar essa mama mais flácida, né, o esvaziar, mais o meu corpo ele vai entender que tem que regular a produção daquela forma. E aí, temos alguns apetrechos aqui que são totalmente desnecessários, né? Que a bucha ali para esfregar no bico do peito para calejar, não existe calejar, tá? Não se recomenda mais o banho de sol nos mamilos. Por quê? Porque o sol que a gente tem hoje, gente, é completamente diferente do sol que as nossas avós e as nossas mães tiveram oportunidade de pegar. O nosso sol hoje, a gente tem muito mais exposição a raios prejudiciais para a gente e aumenta o risco de câncer de pele. Sem contar que a área da areola, né, dessa parte mais escura da mama e do bico, são muito sensíveis. Então, o sol ele vai ressecar, ele pode queimar, pode fazer queimadura aqui, tá? Uso de lanolina, gente. O uso de lanolina é totalmente contraindicado. A lanolina, ela é uma pomada oleosa, tá? É à base de é, com- ela é extraída da ovelha, né? Da lã da ovelha. Então, a lanolina, pessoas que têm alergia, elas podem ter alergia à lanolina, e a lanolina, ela, além de ser oleosa, por mais que você limpe ela vai fazendo microfilmes, né? Micro tampinhas ali no bico do seu peito e pode acabar obstruindo a saída de leite. Sem contar que toda vez que você tiver que limpar a lanolina antes de oferecer o peito, você está fazendo atrito ali e pode te machucar ainda mais. Então, a gente recomenda o uso do próprio leite para hidratar ali a área, tá?
que precisa de mamadeira e chupeta, gente. Outra fake news assim absurda da amamentação. Em nenhum momento da vida desse bebê, caso seja a escolha de vocês, não tem necessidade de usar mamadeira nem chupeta. Por quê? Porque a forma que o bebê ele pega esses apetrechos, ele morde, na verdade. Ele faz esse movimento aqui. No peito, ele faz um outro movimento completamente diferente. Então, faz com que o bebê desaprenda a fazer a pega correta, e também a mamadeira oferece um fluxo, uma quantidade de leite muito maior. Então, esse bebê ele vai mamar cada vez menos o peito, vai mamar cada vez mais a mamadeira, e a sua produção ela vai baixando aos poucos, né? A concha, né? Que falam que é bom para fazer bico. Na verdade, isso aqui, gente, é uma das maiores inimigas que vocês podem ter em casa. Isso aqui é bom para plantar o feijãozinho lá na creche, quando o seu filho estiver grande, sabe? Planta aqui que é ótimo para isso. Fora isso, não serve para mais nada, tá? A concha, mesmo ela tendo um buraco aqui para respirar, ela abafa a sua mama, sem contar que essa parte aqui, ela garroteia, ou seja, ela espreme, né, ali a parte da sua areola e do seu bico, e dá a falsa impressão que está puxando o bico para fora, mas na verdade só está inchando a sua pele ali daquela área. E esse inchaço, ele deixa a sua pele mais esticada, deixa a pele mais fina. Então, quando o bebê ele vai lá e abocanha, né, a pele fina, a pele sensível, ele pode romper essa pele, ou seja, aí vem muitas fissuras. Sem contar que existe um serzinho aí chamado Cândida, né, que é um fungo que adora lugar abafado, quente e úmido, né? Então ela aumenta o risco de candidíase no peito. E os absorventes de peito também, eles também aumentam muito o risco de candidíase. Ah, Bruna, mas eu pelo menos eu tenho que ir na rua, vou ficar vazando? Sempre carrega um monte de pares de absorvente na sua bolsa e troca no máximo de uma em uma hora, tá? Em casa, você pode usar a rosquinha, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. A rosquinha vai deixar o seu mamilo respirando, tá? Se vazar, vai vazar para baixo, então não vai estar ali em contato com o seu mamilo. Então, diminui o risco de candidíase nessa área. E também é bom para quando você está sentindo o bico meio assado ali no começo, que pode ter um pouco de desconforto, né? Apetrechos que podem ser úteis aí na sua amamentação. O copinho de cachaça, se alguém tem, às vezes em casa, ganha de presente de um amigo que viajou, então tem mesmo na coleção de casa, ou xícara de café, tá? O leite pode ser oferecido pelo copinho e na maternidade podem te ensinar como oferecer o copinho para o seu bebê. Uma alternativa ao copinho é a mamadeira de colher ou colher dosadora. Vocês podem encontrar vendendo como colher de papinha, mas na verdade a gente usa para oferecer o leite para o bebê, tá? Então o leite ele pinga aqui conforme você vai apertando devagarzinho e o bebê vem e vai lambendo o leite que está vindo aqui, tá? Período de apojadura, esse aqui vai ser seu melhor amigo, tá? É o coletor de silicone. Ele é todo molinho, tá? Ele encaixa na sua mama como um vácuo, tá? Ó, vou colocar aqui para vocês. Aqui você coloca mais pressão, menos pressão, e ele fica aqui preso. Porque é comum, quando o bebê está mamando no peito, o outro começar a vazar, né? Então, a sensação de estar sempre molhada, de estar úmida, pode deixar você um pouco desconfortável, né? Então, o coletor ele é ótimo. Inclusive, se você quiser já começar a fazer estoque ou doar o leite para o banco de leite, tá bom? A rosquinha de pano, você pode tanto comprar ela pronta, tá? Existem várias lojas que vendem. Ou você pode fazer com esse paninho de boca aqui, esse babetezinho, sabe? Aquele quadradinho bem molinho de fralda. Você pode fazer com ele, tá? É super fácil de fazer. Você coloca ali na sua mama e deixa seu bico respirando e livre. Temos o sling, né? Tem sling muito barato, se eu não me engano, na Amazon tem um sling de R$ 40. Ele é bom, tá? Ele não é ruim.
Você deixa o seu bebê ali em contato com você o tempo inteiro, porque esse bebê ele ainda não entendeu que ele nasceu ali nesses primeiros 2, 3 meses de vida. Então, muitas vezes ele não vai aceitar ficar no berço, né? Você está precisando fazer as coisas dentro de casa, então você tem essa estratégia. O sling, ele é uma boa opção, né? A almofada de amamentação. Existem vários lugares que vocês conseguem comprar almofadas de segunda mão, tá? Deem sempre preferência a almofadas mais firmes, tá? A almofada muito mole, muito flexível, ela tende a atrapalhar porque o bebê afunda, tá? E mulheres com a mama maior, mais densa, a tipóia de amamentação, que você pode fazer também com aquele fraldão de pano, aquele fraldão branco que a gente costuma comprar. E como que funciona? Você passa ali por debaixo da mama para dar um suporte, tá? Então a mama fica dessa forma e você amarra aqui atrás do pescoço e essa mama fica assim, com o bico apontando para frente. Então você não precisa ficar ali se preocupando em ficar sustentando ela o tempo inteiro, tá? As rosquinhas. Sutiã de amamentação. Importante vocês comprarem pelo menos um número acima do que vocês estão usando agora, tá? Tanto faz ser o de triângulo, como de fitinha só lateral. Existem tops de amamentação também, então é colocar o que você se sente confortável. Evite sutiã com bojo e sutiã com ferro, porque eles podem comprimir ali o seu tecido e pode dar mastite também, tá? A tipóia ou suspeitório, né, para vocês poderem ver um pouco melhor a ilustração. Massagem da mama. A massagem da mama, ela vai ser a sua melhor amiga a partir da apojadura, da descida do leite, né? E como que essa massagem ela vai acontecer? Começa aqui na parte da areola, que é essa parte mais escura, tá? Movimento circular com as pontas dos dedos. Você começa por aqui, tá? Quantas vezes eu faço? Pode fazer 2 ou 3 voltinhas, mas por que que eu estou enfatizando essa parte? Porque essa parte ela tem que estar molinha, ó, flexível para o bebê conseguir fazer a pega. Se tiver duro, o bebê, ó, nhaco, escorrega aqui para o bico, tá? Então é importante essa área que está muito molinha. Você pode continuar a massagem de forma circular ou você abraça a mama com as mãos e comprime a mama uma mão contra a outra e você só muda a posição da mão. Você vai girando, tá? E você vai fazer essa massagem até aqui embaixo da axila, tá? Porque até aqui embaixo tem tecido glandular, então pode ficar ali um leite meio paradinho. Então, a partir do momento que você faz a massagem, esse leite consegue fluir melhor, né? A ordenha manual de alívio, ela pode ser necessária como pode não ser necessária, né? Conforme a necessidade, a mobilidade da mama. Ah, Bruna, eu fiz a massagem, ainda continua muito duro aqui. Você pode ir lá e faz a ordenha manual, né? Como que essa ordenha ela vai ser feita? Você vai colocar a sua mão em C, seu indicador e seu polegar logo atrás aqui, ó, logo atrás do limite da sua areola, né? E como que a gente faz essa ordenha? Você vai empurrar para trás e vai empurrar para frente. Empurrar para trás e empurrar para frente. Você não vai esfregar, esse dedo ele vai estar sempre no mesmo lugar. Ele vai empurrar para trás e vai empurrar para frente. Tá? Você pode fazer 1 minutinho para deixar aquela área ali mais flexível, não precisa ficar ali muito tempo tirando leite, tá? Só para deixar ali essa mama mais fácil. Como segurar essa mama? Né? Importante a gente lembrar lá da anatomia. Vocês lembram lá dos ductos, dos canudinhos? Então, quando eu seguro a minha mama dessa forma, eu tô ali, ó, tô travando aquele leite para sair, né? Os ductos eles não conseguem levar o leite, eles ficam ali apertadinhos. Então, dessa forma em tesoura, ela não é indicada, porque você está comprimindo esses ductos e você está dificultando a passagem do leite. Diferente da posição em C ou posição em conchinha, que você está só dando suporte para sua mama, tá? Você pode deixar o dedão aqui em cima, você pode deixar o dedão aqui embaixo, da forma que ficar confortável para você,
tá? Mas tenta sempre apoiar a sua mama e não apertar, comprimir ela, tá bom? E aí, bomba, né? Muita gente fica perguntando assim: ah, eu tenho que comprar bomba, preciso gastar dinheiro com bomba? Não, gente, não precisa comprar bomba, gastar dinheiro com bomba, nada disso. Investimento bom é o coletor de silicone. O coletor, ele já consegue dar conta de muita coisa. Você acha ele por 30, R$ 40, diferente da bomba, que a gente sabe que é um investimento muito maior, né? Armazenamento de leite nesse primeiro mês de vida. Você pode começar a qualquer momento, então esse leite que você está retirando ali no coletor, você pode guardar ou na geladeira ou no congelador. Potes de vidro com tampa de plástico ou potes de plástico sem BPA ou saquinho para leite materno, né? Importante a gente respeitar a validade dos protocolos locais. Ministério da Saúde, ele orienta 12 horas na geladeira e 15 dias no congelador, né? Colocar sempre a data e a hora desse leite que foi ordenhado. Lembrando que na geladeira normal, 12 horas na geladeira, né? E o congelador da porta separada, 15 dias. Qualquer quantidade pode ser armazenada, tá? Esse mesmo recipiente que está ali na geladeira, você pode juntar várias ordenhas, mas a validade sempre vai ser do primeiro leite, né? E você querendo manter a sua produção de leite, você pode começar a fazer essa ordenha de 30 a 15 dias antes de você voltar a trabalhar, para você ter o estoque do seu leite, para o seu leite ser oferecido para o seu bebê, para você não precisar entrar com fórmula, tá? E aí, esses 4 pontos, eles são importantíssimos, mas eu coloco de propósito a pega como a primeira, né? Porque, na verdade, gente, a pega é a última coisa que a gente tem que se preocupar. Para a pega acontecer de forma correta, né, de forma satisfatória, eu preciso de todos esses outros 3 pontos organizados. Ou seja, a mãe tem que estar numa posição confortável, ou seja, ela tem que estar com um apoio nas costas, ela não pode estar curvada, ela precisa de apoio para os cotovelos dela, então a almofada de amamentação também entra como esse apoio, tá? O bebê, ele precisa estar de frente para quem está amamentando, ou seja, ele não vai mamar assim dessa forma, né? Ou assim, ninguém come desse jeito, o bebê também não vai comer. Então, ele precisa estar numa posição confortável. A posição do peito, se essa mama estiver muito caída, se essa mama estiver muito levantada, a gente precisa de uma posição que fique confortável para o bebê acessar. Consequentemente, a gente vai conseguir conduzir para uma pega correta, porque a gente já está com um posicionamento bom, posicionamento bom da mãe, posicionamento bom do bebê e a posição boa do peito para esse bebê acessar. E aí, esse nariz, ele vai respirar livremente, né? A gente tem também no popular, né, que tem a boca de peixinho, né? E, na verdade, a boca de peixinho é a maior cilada que existe. Porque ninguém consegue comer, gente, com a boca toda aberta, escancarada, né? Sem contar com o nariz abafado e o mamilo todo torcido ali por dentro. A gente precisa que esse queixo esteja repousando na mama, né? Essa boca esteja aberta, mas de uma forma confortável para o bebê. O lábio inferior a gente sempre vai precisar ver evertido, ou seja, para fora. O lábio superior nem sempre ele vai estar evertido. Ele pode estar nessa posição aqui, ó, que é uma posição neutra, e não tem problema nenhum. Esse bebê ele vai abocanhar a maior porção possível da areola, ou seja, a areola pequena é mais fácil do bebê abocanhar tudo. A areola grande, o bebê vai abocanhar a porção que fica confortável para ele mamar, tá? E essa pega, ela vai ser assimétrica, ou seja, aqui em cima a gente vai notar que sobrou um pouquinho de areola, tá? E não tem problema. Tá? A bochecha vai ficar redondinha, nada de movimento de canudo, tá? Isso aqui diz pra gente que esse bebê tá fazendo muito esforço, que essa pega não tá legal,
tá? Então, é importante tirar esse bebê do peito e colocar novamente. E o nariz, ele vai estar sempre livre. Então, eu sempre digo que esse bebê vai estar com o nariz empinado, tá? Para poder ajudar ele nesse posicionamento. E como que essa pega ela é feita, né? Eu gosto de mostrar essa posição aqui, porque olha só, esse bebê ele está sendo apoiado aqui, né? Dedão e indicador estão na orelha dele, desse bebê, para firmar ele, ou seja, esse bebê ele não está solto, para ele ser, ele é trazido para o peito, né? Trazem ele diretamente para o peito. A pessoa não precisa se encurvar para poder oferecer o peito. Então, esse bebê ele vem para o peito. O que que encosta primeiro? O queixo do bebê. E o mamilo ele vem por cima, igual uma bola de basquete, né? Então, esse bebê vai encostar e o mamilo vai vir, ó, igual uma bola de basquete, para fazer a cesta aqui atrás. Porque esse mamilo ele tem que ficar aqui atrás, escondido. Ele não tem que ficar na frente. Se ele ficar na frente, vai ter lesão, vai ter dor, tá? Existem várias posições para amamentar. As mais famosas são a invertida, que é essa esquerda, né? Que é o bebê entrando pela lateral. Eu confesso que para os primeiros dias de vida, essa é a minha preferida, porque você consegue olhar o bebê de frente, você consegue conduzir melhor o bebê para o peito, né? Diferente da tradicional, que a tradicional, muitas vezes, o bebê ele pode ter dificuldade ali pela cabeça ficar solta. Tá? Então, lembrando, a almofada de amamentação ali confortável para você, às vezes você pode botar uma almofadinha embaixo da cabeça do bebê para te ajudar a direcionar e sempre relaxar os ombros depois, tá? Não fiquem tensas, porque senão daqui a pouco vocês vão precisar de fisioterapia, porque vocês vão estar toda travada, tá? Dor e fissura. Dor e fissura, gente, é comum, ou seja, acontece com a maior parte das pessoas, mas não é normal, tá? Então, dor e fissura quer dizer que tem alguma coisa acontecendo ali de errado. É importante a gente corrigir o processo, tá? Para não ter dor e não ter fissura, ou seja, ajusta o processo como? Vê como que está o seu posicionamento do bebê, o posicionamento da sua mama, como que está a pega, se o bebê tem alguma dificuldade de girar a cabeça para algum lugar, se esse bebê tem a língua presa. Então, assim, tem várias coisas que podem levar à fissura, tá? É, não contraindica o aleitamento. O que que quer dizer? A fissura, o fato de estar sangrando, não quer dizer que o bebê não pode mamar no peito. Isso vai depender da sua tolerância para dor. Tá? Então, você não é obrigada a continuar amamentando se tiver insuportável. Busca o profissional, o especialista, para te ajudar nessa parte, te orientar como você pode alimentar o seu bebê enquanto você estiver se recuperando das fissuras. Às vezes, você fazer essa pausa de 24 horas vai salvar a sua amamentação. Então, não deixa chegar no seu limite, ultrapassar o seu limite, justamente para não ser algo sofrido para você, tá? E qual o caminho para a gente seguir aí na amamentação, né? Apojadura, massagem, ordenha de alívio, se necessária, o bebê mamando as duas mamas na mesma mamada, sempre que possível, o processo correto, que é o posicionamento da mãe, posicionamento do bebê, posicionamento da mama e a pega. Ingesta hídrica da mãe. Quando a gente fala ingesta hídrica, não é para vocês se afogarem. A gente fala para vocês deixarem água em lugares acessíveis, porque a amamentar dá muita sede, então a sensação de boca seca vai ser muito comum. Então, deixem água próxima para vocês poderem ter acesso, tá? Bebê mamando com intervalos e dormindo bem. Quais são esses intervalos que são vistos como normais, né? A digestão do leite materno é mais ou menos de 1h30, 2 horas. Então, se esse bebê ele mama e ele fica dormindo pelo menos ali 1h30, 2 horas, normal. Ai, Bruna, não vou aguentar amamentar de 2 em 2 horas, não. O seu bebê, cada bebê tem um padrão. Tem bebê que vai mamar de 2 em 2, 2h30, 3 horas, às vezes até 4 horas. Isso vai variar de bebê para bebê,
tá? Olha sempre para o seu bebê, vê o xixi, vê o cocô. Ali na primeira semana de vida, eu sugiro que compre aquela fraldinha, né, que tem uma listrinha que muda de cor, que você vai olhar na parte de trás da fralda que vai estar dizendo sensor de umidade, que às vezes você vai botar a mão, não vai sentir a fralda molhada, porque o gel absorve tudo. Então, quando o bebê faz xixi, a listrinha fica colorida, então fica mais fácil de você conseguir ver quando esse bebê tá mamando, tá urinando, né? E aí, o que não fazer, né? Nada de compressa fria e morna no peito, nada de banho quente para fazer massagem no peito. O calor, gente, ele faz a sua mama ela dilatar, ou seja, ela vai inchar cada vez mais, vai produzir cada vez mais e vai ser pior essa sensação. E o frio, quando ele é usado de forma incorreta, ele fica ali contraindo o seu tecido, que daqui a pouco ele faz assim, ó, pum, como se fosse explodir, né? E aí ele incha ainda mais do que está inchado ali naquele momento. Nada de pomada no mamilo sem orientação profissional, nada de pegar pomada de machucado, né, de joelho, de ralado, nada disso passar no peito, tá? Roupas apertadas, elas além de serem incômodas, elas têm risco de empedramento no peito, porque está impedindo ali, né, o seu corpo conseguir se organizar em relação à sua produção de leite. Nada de colocar para fazer churrasquinho de bico de peito, tá? Nada de peito no sol e nada de mama abafada por causa de candidíase, né? E o que fazer? Oferecer sempre as duas mamas na mesma mamada, de preferência. Massagem antes de todas as mamadas aí nesses primeiros 15, 20 dias de vida do bebê. Ter a sua rede de apoio, não se culpar se o início, a amamentação não for prazerosa, porque as pessoas romantizam muito a amamentação como algo lindo, maravilhoso, mas nem todas as pessoas sentem prazer em amamentar e nem todas as pessoas gostam de amamentar. Não se sinta culpada, você não é menos mãe, você não gosta menos do seu filho por conta disso. É normal isso acontecer, tá? É muito mais comum do que vocês imaginam. E aí, como saber se está tudo bem? O bebê faz xixi e cocô, lembrando que o bebê nos primeiros 30 dias de vida, ele tem que fazer cocô todos os dias, tá? É o principal indicador de que o bebê está mamando bem. As mamas ficam flácidas, você tem a sensação de mama mais seca, mais leve depois da mamada. Esse bebê consegue fazer intervalos bons de sono, né, de 1h30, 2 horas, no mínimo, de uma mamada para outra, e isso vai, consequentemente, levar ao ganho de peso desse bebê, tá bom? Dúvidas? Vou fechar aqui a apresentação para vocês ficarem à vontade para abrir a câmera, se quiser, para tirar dúvida. Eu vou só parar aqui de gravar. Tá ótimo.